Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo desta obra, na parte da introdução. Aqui nós temos os livros básicos da doutrina, Evangelho, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, a Gênese e a foto do Kardec. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, instrução dos espíritos, limite da encarnação, necessidade da encarnação. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se inatacável. O Kardec vai continuar a fazer a dissertação e vai nos mostrar que as primeiras, com relação aos milagres, sempre tem discussões, cada um tenta acreditar de uma forma. A vida do Cristo, a mesma coisa. As predições, as palavras que foram tomadas por motivo de dogma, cada uma delas tem uma razão de ser. E cada pessoa se apegam a um foco, a um dado, dão importância a uma situação dessas. O que nós precisamos é procurar fazer uma observação mais ampla, mais completa e procurar vermos principalmente a parte moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se estandarte, sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, portanto, jamais ele constitui matéria das disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originam das questões dogmáticas. Então, as pessoas criam muitos dogmas, muitos atritos sobre determinadas situações, e a gente pode resolver pela racionalidade. Portanto, fora da caridade não há salvação. Quando nós estabelecemos a meta de seguirmos o cristianismo pela razão, por todo o conjunto de informações, por todas as situações que ele nos coloca, está sendo colocado para a gente a importância de colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo, baseado nas leis de amor, de fraternidade e principalmente de respeito aos nossos semelhantes. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado a sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam nas mais rigorosas justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então nós estamos, dentro desse estudo, o Kardec está nos mostrando que o Evangelho é riquíssimo de informações, continua tendo as suas funções, mas do ponto de vista espírita nós vamos valorizar principalmente aquela que diz respeito à parte moral. Então, tudo aquilo que tiver relação com o moral das pessoas, com a moral que a pessoa deve apresentar, essa sim é que vai ser o foco, vai ser o centro das atenções, é onde a gente vai ter que saber observar a parte mais importante de todo o conjunto de situações onde nós vivemos. Como eu posso tratar meu semelhante? Da forma que eu gostaria de ser tratado. Como eu gostaria que as pessoas lidassem comigo no trânsito. Então eu devo tratar todas da mesma forma, lidar todas do mesmo jeito. Na maioria das vezes, nós nos apegamos muito a uma causa de ver apenas o nosso lado, xingamos o outro e esquecemos que nós temos que ver como nós temos agido. Toda a gente admira da moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmadas
em certas máximas que se transformaram proverbiais, se tornaram proverbiais. Mas aqui atrás nós deixamos de pegar uma coisa muito importante. As relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça devem ter como padrão, como patamar de referência, a parte moral do Evangelho. Isso é importante que a gente guarde. Quando Kardec enxergou isso, no livro Qualidade Holística que a gente está para lançar, a gente comenta sobre, temos que procurar observar com bastante atenção, com bastante cuidado, a forma com que a gente lida com as situações adversas, a forma com que a gente lida no nosso dia a dia, para que a gente possa ver como a gente se comporta perante o Evangelho e como o Evangelho fala-nos no íntimo para que a gente venha agir de uma forma melhor. Todos nós precisamos estar melhores, precisamos estar com o coração mais aberto ao bem, à fraternidade e principalmente ao amor universal. Então, nesse estudo aqui, nessa outra parte aqui do parágrafo, a moral evangélica é muito observada, muito reverenciada, muito admirada. Mas nós precisamos ter muita força para colocá-la em prática. É a nossa necessidade colocar em prática as leis morais, as leis do Evangelho. Não adianta a gente querer botar a culpa no Joãozinho, no Manelzinho, em outras situações, se a gente não faz a nossa parte de buscarmos colocar em prática aquilo que a gente tem estudado. E para não deixar dúvida do que é certo, do que é errado, Kardec, muito sabiamente, pegou essa parte moral e explicou-a para nós, que a gente vai ver ao longo dos estudos. É um estudo muito interessante, que nos traz oportunidades de nos autoconhecer e ver como é bom ser bom. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível. Então, muitas das vezes, quando a gente vai ler o Evangelho, às vezes temos muita dificuldade de entender determinadas situações, determinadas máximas, porque quando Jesus está falando, e como foi escrito para nós, relata uma situação. Quando a pessoa que está fazendo o estudo do Evangelho, ele conhece a cultura hebraica, conhece a cultura judaica, aí aquelas informações são diferentes. Logicamente que a gente vai nos ater ao comentário espírita dentro daquilo que o Espiritismo traz para nós, aquilo que nós buscamos entender com o Espiritismo. Facilitando o entendimento das pessoas, porque para muitas pessoas, principalmente para quem está iniciando, tem uma certa dificuldade de entender o Evangelho. Todos nós temos, mas para alguns ela fica um pouco mais evidente. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, interessados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se o conjunto e torná-los para objeto de leitura e de meditações especiais. Bom, quando a gente está estudando para fazer um concurso, é comum a gente botar uma bolinha no canto dos parágrafos para marcar. Isso é importante, esse dado aqui eu estou em dúvida. Então a gente coloca ali um símbolo, uma bolinha, uma estrela, um triângulo, para representar aquilo que nós temos de dificuldade, aquilo que nós temos de melhor entendimento dentro do estudo do Evangelho. Bom, baseado nisso, nós temos que refletir como nós estamos encarando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem outro detalhe, tem gente que passa aquelas canetas assim para deixar aquela marca, para realçar a leitura. É ruim, porque quando você vai fazer a segunda leitura, aquilo ali torna-se cansativo. Tem muitas cores misturadas, o seu cérebro cansa, sua mente fica cansada. A mente cansa, no cérebro não. Então, a gente tem que prestar atenção, botar uma bolinha, bota um triângulo, bota 3 pontinhos, 2, dentro do nosso código de referência para facilitar o entendimento. Por quê? É muita coisa. Então a gente pega, não, isso aqui é importante, talvez caia numa prova. E nas nossas provas da existência da Terra,
o que a gente vai deparar como necessidade evolutiva, como necessidade da gente encontrar no dia a dia os nossos melhores pontos de apoio. A moral do Cristo. E essa moral foi realçada, foi trazida para esse realce para nós, para facilitar o nosso entendimento. Como nós estamos lidando, como nós vamos encarar determinados fatos e como nós vamos nos postar diante das dificuldades que esses fatos possam trazer para a gente. É certo que tratados já são escritos de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Então, quando você vai ler lá no Evangelho, se você destaca um versículo sem o contexto da situação, aí você perdeu uma parte, porque dentro daquele contexto que estava sendo dito. Então, é importante que a gente busque entender o contexto que está sendo apresentado e a forma com que está sendo apresentado para que a gente possa, então, ter uma visão mais ampla da situação, mais ampla daquilo que está realmente acontecendo, daquilo que deve ser visto como interesse maior pelo estudioso do Evangelho. Vamos para o próximo. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações observamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de um lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Então, o que ele fez? Ao pegar esse código de moral, o Kardec já deu um salto quântico para a época dele, que ele coloca que é um código de moral universal. Então, enquanto hoje nós estamos pensando se tem vida em outro planeta, toda essa discussão, naquela época ele já colocou moral universal, baseado no seguinte: existem planetas mais evoluídos do que nós, e esse código de moral sublime que o Cristo trouxe para nós, se nós soubermos cumpri-las, podemos um dia, quem sabe, visitar um desses planetas muito mais evoluídos do que a Terra. Mas enquanto ainda estivermos presos às comezinhas diárias do nosso dia a dia, fica difícil essa ação, essa atitude frente às coisas maiores, frente às coisas mais importantes. E ele respeita a tradução do Sassi, que era La Mestre de Sassi, um grande sábio francês, e mantém a divisão de versículos para quando a gente quer, a gente vai lá no capítulo e lê todo, para a gente ter aquela ideia de onde estava aquela situação inserida. É uma técnica interessante, que ele observa os fatos como devem ser e, principalmente, a gente buscar entender o conjunto. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos os versículos, temos os comentários, temos as mensagens relativas a eles, cada um classificado dentro de um determinado assunto, mas tem a referência para você ir lá na Bíblia e ler, para aqueles que gostam de fazer isso. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível sem vantagem real, para o caso, agrupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar, em sendo oportuno. É o que a gente acabou de dizer, a gente antecipou o slide. Ao manter a classificação dos capítulos e versículos na cópia dos pedaços, dos trechos que interessava para aquele assunto onde ele estava agrupado, então, mantendo o número, você vai lá, faz o acompanhamento na referência, faz o estudo da referência. Repito, caso você queira fazer esse estudo, caso ir nas minudências do Evangelho. Sempre amplia nossas informações, amplia nosso conhecimento, enquanto a gente estuda um pouco mais. A gente pega as referências, vai lá na referência, dá uma olhada sobre aquele assunto, logicamente vai enriquecer e fortalecer o conhecimento que a gente se predispõe a ter e a vivenciar. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só,
apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as indicações da vida, as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então Kardec está dizendo que ele fez um comentário que simplesmente separar pelos tópicos seria um trabalho apenas meramente material. A parte mais importante era criar um mecanismo que pudesse explicar essas passagens que estariam obscuras, dando um desdobramento diferenciado, dando uma interpretação melhor e fazendo com que a gente entenda as consequências futuras das nossas ações e dos nossos atos frente ao dia a dia, frente às adversidades. Tomou uma atitude errada, qual a consequência que tem? Então, tudo nessa vida tem consequência, tem fatores determinantes que nós precisamos de nos vigiar sempre, para não cometermos erros. E onde que a gente vai buscar a fonte de inspiração para saber se estamos agindo corretamente? No Evangelho. Ao lermos o Evangelho, vamos comparar a atitude que eu estou tomando com a atitude que eu deveria tomar pelo que está no Evangelho. Então vou ver se eu estou mais certo ou se eu estou mais errado, ou onde eu preciso me melhorar. Esse é o trabalho que nós temos que buscar fazer, que nós temos que procurar estar sempre colocando em prática. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, quando a gente pega a doutrina espírita para a gente realmente estudar, para a gente realmente adquirir os conhecimentos necessários, para a gente ver, aqui eu preciso de aprender, isso eu preciso de aprender, isso aqui é importante para mim. E, logicamente, na doutrina espírita a gente praticamente precisa de aprender tudo, mas dá ênfase, dá um toque a mais para a gente aprender. Então isso vai facilitar o nosso aprendizado, vai fazer com que a gente saiba que nossas atitudes têm uma consequência no futuro, e esse futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a uma hora, e nos dá pontos de referência para reflexões. E com isso, os nossos mentores espirituais, nossos amigos espirituais, podem nos intuir para que a gente cometa menos erros e mais acertos. O Espiritismo se nos depara por toda parte, na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Então o Espiritismo está em todas as épocas da humanidade, nós vamos deparar com relação ao Espiritismo. Vamos deparar com pessoas, com fatos, com situações que trazem para nós esse Espiritismo embutido nessa cultura popular. Porque Espiritismo não é simplesmente uma filosofia de vida recriada agora, ela sempre existiu. Reforma íntima, reforma moral, respeito às leis divinas, auxílio ao próximo. Tudo isso fortalecendo aquilo que Jesus ensinou para nós que nós deveríamos fazer. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade da origem prova que os espíritos dão espontaneamente, indistintamente e também espontaneamente nesses ensinos, e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Então, as informações que o Kardec complementa no final, vem normalmente a instrução dos espíritos, aí vem lá algumas mensagens. Aquelas mensagens foram trazidas por diferentes médiuns, em diferentes locais, em diferentes países, mostrando que se você tivesse recebido todas as lições, todas as mensagens em um só país, você poderia estar incorrendo no erro
de ser intuído por um único espírito que queria impor aquela ideia, ou por um grupo de pessoas que pensava daquele jeito. Portanto, ele ainda fala questão do meio, onde confiante houver talvez sofrido a influência pessoal ou do meio. Então, se um espírito judeu vai passar uma mensagem, se ela for muito diferente, a pessoa fala, mas por que está tão diferente? Qual o meio que ele está vivendo? Então, mas vários espíritos judeus passam mensagem em vários lugares do mundo, com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo, com o mesmo patamar, faz-nos entender que ali tinha um princípio superior sendo adotado e que nos levaria a melhor agir, melhor compreender e melhor realizar pelos futuros que nos esperam. Esta obra é para uso de todos, dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo. O respectivo proceder aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças à relação estabelecida doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível. Então, uma coisa muito importante que ele colocou, o Evangelho segundo o Espiritismo é para todas as religiões. Todas aquelas religiões que querem ter um melhor conhecimento, que querem ter melhor condições de ajudar aos seus seguidores, porque ele vai trazer esclarecimento para as pessoas, ele vai trazer esclarecimento para as massas. E com isso, óbvio que a pessoa terá melhor condição de ajudar aquela sua comunidade. Então não é exclusividade da doutrina espírita o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro para ser usado por todas as pessoas que estão à busca de uma informação do mundo espiritual. A lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática. O conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são, verdadeiramente, as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Quando a gente vê todas essas informações, elas têm um motivo, elas têm um objetivo, fazer com que nós nos tornemos melhores. E os espíritos ensinam em todas as nações, não é exclusividade de um ou outro país. Portanto, quando o espiritismo estava nascendo, a maioria das pessoas que o seguiam eram franceses. E hoje, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Então, todas as nações estão aqui inseridas e o Brasil vai dando esse aporte para que os outros possam se tornarem espíritas, para criar centros espíritas em outros países, fazendo a nossa parte de ajudar as pessoas a se melhorarem. E questão as instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer aos homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, essa prática do Evangelho, que é mostrada aqui, à medida que a gente vai conhecendo o Evangelho, que a gente vai estudando, a gente vê que ela é um código de regras, um código de leis universais e que nós devemos procurar seguir, que nós devemos procurar colocar em prática na nossa vida a sua essência, aquilo de melhor que ele tem ali para nós. Aqui tem um número 1zinho, não voltar lá nele. Então, quando ele está falando dos privilégios, em qualquer privilégio, né, ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio com relação à comunicação dos espíritos, de ser um privilegiado, só ele receber aquelas mensagens. Não, várias pessoas recebem. Lógico, cada uma com a sua patamar, cada um com a sua facilidade, com a sua dificuldade. Houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas de uma porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha a que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores a que não puderam caber aqui. Então, ele recebeu muitas comunicações, filtrou, separou a essência, aquelas que eram mais importantes, aquelas que eram que estavam mais bem escritas, as melhores no caso, e deixou as outras guardadas. Outras oportunidades ele poderia publicar, só não daria para publicar
todas juntas, então publicando em outras oportunidades. Quanto aos médiuns, abstivemos-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios. E assim sendo, não convinha fazer exceções. Ao demais, os nomes dos médiuns nenhum valor teriam acrescentado à obra dos espíritos. Então, os médiuns que têm que passar a mensagem não estão aqui. A gente não vai ter essa condição de saber quem que recebeu aquelas mensagens, apenas alguns, os espíritos que assinaram a mensagem. E eles trouxeram essas informações para todos nós, baseado no Evangelho do Cristo, esclarecendo o Evangelho do Cristo, para que a gente pudesse se tornar melhor. Mencionados, mas não fora, então do que satisfazer o amor próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Compreendem eles que, por ser meramente passivo, o papel que lhes toca, o valor das comunicações, em nada lhes exalça o mérito pessoal. E que o trabalho pueril envadecerem-se de um trabalho. E que seria pueril envadecer-se de um trabalho de inteligência ao qual é apenas mecânico o concurso que prestam. Deu uma rateada, né? Mas, o que eles estão colocando? Que nós temos que procurar entender que a atividade do médium numa comunicação é muito mecânica, praticamente mecânica. Ele está sendo apenas um instrumento, então ele não tem que se envaidecer. Ele recebeu uma mensagem bonita. A gente, quando recebe uma mensagem bonita, lógico, a gente fica feliz, fica contente, recebeu uma mensagem do bom espírito, de um espírito amigo, mas fomos apenas um instrumento. E às vezes, aquela mensagem muito bonita é para nossa própria autoeducação. Então não era importante ter o Evangelho ali. Não era importante ter o Evangelho ali, não era importante ter o nome do médium ali. O importante era o conteúdo evangelizante que ele trazia na sua mensagem, que ele era o canal, que se empenhasse para continuar desse jeito. Aí nós vamos depois para a segunda parte.